Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui no nosso encontro virtual referente à disciplina de cargos e salários. Eu sou o professor André Escoto, muito bem-vindo a todos. Quero falar um pouquinho de mim aí, um pouco do que a gente vai ter durante esse mês. É um mês curtinho, tem 2 feriados pela frente, mas vamos passar todo o conteúdo aí, com certeza. Então, eu começo aí, aqui no presencial, só estou com a aluna Silvanete, é um prazer, uma honra tê-la aqui, né? Antes de iniciar a gravação, a gente já bateu um papinho aí, fiz uma pós-graduação com ela, né? Fomos alunas juntas, né? Agora estou eu aqui como professora e ela como aluna, né? Quem sabe dia de amanhã eu estou como aluna e ela professora, né? Tudo é possível, é verdade. Exatamente, né? Ou, de repente, ela está numa empresa, num cargo de gestão, e eu estou lá batendo na porta, ou vice-versa, enfim. Né? Tudo é possível. Acho que a E gente acaba sendo aí num BBB, todos nós somos vigiados, né? Por isso que eu falo, momento de aprender é agora, momento de a gente trocar as informações, né? Estamos aqui para isso. Então, não tenham vergonha de perguntar, mesmo quem não está aqui online, né? Se tiver alguma dúvida, na próxima aula, passe, vem aqui, pergunta, né? Anota, faz as anotações que precisar e traz a informação. Então, eu vou falar um pouquinho do contrato pedagógico bem rapidamente, né? Vou me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória aí, por que eu estou aqui, né? O que eu faço hoje, e aí falar um pouquinho do nosso contrato, né? As avaliações, faltas, enfim, onde que está o nosso material, para que vocês tenham esse direcionamento, tá? Então, esse material que eu estou colocando aqui, esse contrato pedagógico, ele está lá já no Quemágico, no caderno de vocês. Quem tiver dúvida do caderno Quemágico, me avisa. E aí a gente está ali falando sobre gestão de cargos e salários. Gestão de cargos e salários não é só para o departamento pessoal. Eu acho que a gestão de cargos e salários ele cabe para qualquer líder e até para nós, como funcionários, entender um pouquinho do que é o cargo e salários da gente. Por que a gente tem um nome de cargo? Por que a gente tem um salário? Por que meu amigo ganha diferente de mim? Né? Pode estar ali como uma premissa de ação trabalhista, se eu tiver o mesmo cargo, fazer as mesmas coisas e salários diferentes. Então, eu vou passar esse conceito aí para vocês, tá? Então, eu sou a professora Andréia Scott, o meu e-mail está aí no slide para vocês e também está lá na página do Queimagem. Qualquer contato pode entrar em contato comigo. Eu sou pós-graduada em gestão de pessoas na Faculdade Flamengo, fiz também uma faculdade no meio da pandemia de psicologia organizacional, que tive a honra de conhecer a Silvanete, minha companheira de aluno e trabalho, né? Final de TCC aí, inclusive, verdade. né? Defendemos aí uma teoria de psicologia positiva, né, na nossa pós-graduação. Estou agora fazendo pós-graduação também de gestão de projetos, né, na própria Faculdade Flamengo. Atualmente, eu estou como coordenadora de remuneração, benefício e folha de pagamento na Leão Alimentos. O mês que vem, exatamente daqui 30 dias, eu faço 10 anos de empresa, de Coca-Cola, Grupo Coca-Cola. Professora de ensino superior na Faculdade Flamengo, estou aí há quase 15, 16 anos, né? Tenho 32 anos de experiência na área de RH, mais especificamente na parte de departamento pessoal, que é folha de pagamento, cuidar de benefícios, a parte de pagadoria, né? É o que a gente chama de departamento pessoal das empresas. Então, eu trabalhei em pequenas, médias e grandes empresas. As maiores que eu trabalhei foi na Eletropaulo, que hoje é a Enel. A LG Informática não é a empresa de LG Celulares, é a empresa de software de folha de pagamento. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer todo um software de implantação. Então, aqueles softwares que nós temos nas empresas, onde apertamos botões, né? Então, eu ajudava os clientes a exatamente a implementar esse software quando eles compravam da empresa. Trabalhei também no Itaú Unibanco, implantei o cálculo retroativo lá no Itaú Unibanco, Fitoervas, Galvani e outras empresas menores. Eu fui a coordenadora do comitê interno do projeto de e-social na empresa Leão Alimentos. Eu trago nesse mês aqui, referente a cargos e salários, um pouquinho de e-social, bem superficialmente, para vocês terem noção. Mas por que eu falo superficialmente? Porque tem muita coisa de cargos e salários que eles precisam estar adequado para enviar o e-social, que é um projeto do governo. Então, depois eu vou explicar um pouquinho. E eu fui palestrante em diversos locais aí, de canais, de congressos de RH, para contar um pouco
da implantação que eu fiz na Leão Alimentos, sem nenhum custo de consultoria, e fiz a implantação desse projeto enorme que foi do E-Social. Já fui gerente de projetos internos, de fusão, incorporação, implantação, e agora estou sendo da terceirização da folha de pagamento da Leão Alimentos. Então, tem uma trajetória aí, né, interessante aí, sempre na área de RH e folha de pagamento. O fato de a minha formação inicial, ela foi turismo, e num determinado momento eu fui para a área de departamento pessoal, tive a oportunidade de ir para trabalhar numa multinacional, quando eu tinha ali meus 18 anos, e ali eu comecei a trabalhar numa cooperativa de crédito, porque meu primeiro emprego foi num banco. E aí, nessa cooperativa de crédito, ela foi transferida para Guarulhos, eu sempre morei aqui em São Paulo, era muito distante a minha ida para Guarulhos, mas eu não desisti, era uma boa empresa, e eu tive a oportunidade de ficar no departamento pessoal dessa empresa da Mannesmann Comercial, uma multinacional alemã. Ali eu tive excelentes mestres, excelentes pessoas, excelentes pessoas que tiveram paciência comigo de me explicar um monte de coisa. Eu era muito jovem, 16, 17 anos. Meu segundo emprego, na verdade. E aí eu comecei ali a conhecer tudo que era departamento pessoal. Tive a oportunidade ali de conhecer. Quando eu cheguei na empresa LG Informática, depois de uma trajetória aí de só, né, galgando cargos na área de departamento pessoal, eu cheguei como consultora na LG Informática e ia implantar o software em cliente, e os clientes perguntavam em que eu era formada, e eu dizia que era turismo. E as pessoas falavam, faziam aquela cara torta para mim, né? Tipo, putz, ela é de turismo, né? O que ela está fazendo aqui para implantar RH? Aquilo me incomodava ao extremo, e aí eu falei, não, eu tenho que buscar uma formação em RH, né? Embora eu já conheça todos os subprocessos. E foi onde eu tive o prazer de conhecer a Faculdade Flamingo. Conheci a Faculdade Flamingo, fiz minha graduação, tecnólogo, que começaram os cursos de tecnólogo. Rapidamente, né, em 2 anos, consegui lá meu diploma de RH, e aí eu falava para o cliente, sou formada em RH, né? Então, aquilo me trazia uma satisfação enorme, e a Faculdade Flamingo insistiu muito para que eu fizesse a pós-graduação. Eu não queria, mas a Faculdade Flamingo me impulsionou isso, e ela é culpada, graças a Deus, por eu nunca mais ter parado de estudar, né? Então, eu tinha parado um tempo, e aí, depois dali, eu comecei a ver o quanto aquilo era importante, e o quanto que eu comecei a estudar, e até hoje eu não paro mais, né? Estou sempre fazendo um curso, ou mesmo um MBA a mais, né? Busco outra faculdade, outra formação, vamos para outro direcionamento, né? E a gente está sempre ali aprendendo. Então, foi esse impulso que eu tive, e no dia da minha apresentação, na pós, antes não era um artigo, como é hoje, para escrever, eu tinha que apresentar na banca uma monografia que eu tinha feito, de 70 páginas, e eu apresentei à banca, e naquele mesmo momento eu tive o convite de trabalhar na Faculdade Flamingo. Então, foi uma felicidade enorme, né? Fiquei muito feliz com isso, e assim, é uma verdadeira paixão eu estar aqui dando aula, dando palestras, né? Recentemente, uma concorrente da Flamingo me convidou para dar 3 noites de palestras, foram maravilhosas, né? As pessoas, assim, gostaram muito, né? E eu não largo a Flamingo de jeito nenhum, né? Mas, assim, foi uma experiência diferente para mim, porque até então, em cursos superiores, só foi a Flamingo que eu lecionei, dei muitos cursos técnicos, mas em curso superior, a única experiência que eu tenho é na Flamingo, e eu tive essa oportunidade de ir para a Unip, né? Tive ali uma experiência muito grande, muito rica, né? Salas gigantescas, um auditório enorme ali, de pessoas, e eu falando sobre a minha trajetória de departamento pessoal. Então, a Faculdade Flamingo que me impulsionou isso, fez eu chegar na realização pessoal minha aí, de ser uma professora, né? Então, uma verdadeira paixão aí de dar aula. E aí, o que me traz, né? Por que eu estou aqui, né? Então, minha meta é fazer 2 ou mais ideias crescerem, onde antes só existia a minha. Então, quanto mais pessoas conhecerem das minhas ideias, do que eu defendo, do que eu sei, do que eu conheço, né? Eu acho que as coisas crescem, as coisas evoluem. Eu amo ensinar, e aí eu vejo a evolução de cada um no seu tempo, né? Tem aluno que já se forma e já consegue ali
uma oportunidade, tem outro que demora um pouco mais, tem outro que demora um pouco mais para aprender, mas eu torço e amo ver essa evolução de cada um. E sou muito feliz em estar aqui para poder passar todos esses aprendizados para vocês, né? E aí eu faço um pouco de reflexão, eu gosto muito de fazer isso com os alunos, né? Porque às vezes tem aluno que fala assim, eu estou aqui só por um diploma, né? Eu vim aqui porque meu pai é advogado e eu vim estudar direito, meu pai é engenheiro, eu vim fazer engenharia. Só que o tempo passa muito rápido e às vezes a gente, né? Qual será o propósito de eu estar aqui? Por onde eu vou, né? Onde que eu quero chegar? Vai ser difícil? Vai ser fácil? Então é importante a gente refletir para o dia de amanhã a gente não ter aquelas coisas de, né? De arrependimento ou de seguir uma carreira da qual as pessoas me falavam, né? Então é interessante isso. Contrato pedagógico, né? Então, o combinado não é caro, eu vou colocar aqui algumas informações. A gente inicia nossas aulas, né? Eu estarei aqui nos nossos encontros, né? Hoje nós temos o nosso primeiro encontro, dia 14, nosso segundo, e depois no dia 28. Dia 21 é uma quinta-feira, é um feriado, infelizmente não estarei aqui presencial, mas eu deixarei uma aula gravada para vocês do assunto do qual tiver ali na sequência, né? Então, a gente vai estar conversando aqui sobre os materiais, e aí a aula gravada vai ser aquele tema que eu vou estar ali na sequência do nosso caminhar entre o encontro de hoje e o da próxima quinta. Então, o link da aula já está lá no Que Mágico, né? Quem está aqui hoje no online. Quem não tiver, depois assiste a aula, vai ter lá, depois que terminar de gravar, eu coloco a aula ali, um link da aula gravada. Chamada. Eu vou considerar presença para aqueles alunos que fizerem todas as avaliações continuadas, né? E que realizarem até o dia 20 do 4. Então, quem não realizar essas atividades, realmente eles vão ficar com falta, né? Então, eu tenho lá as avaliações, eu vou estar disponibilizando as avaliações, vai estar lá liberada no caderno, e aí vocês vão estar fazendo pausadamente, não precisa fazer todas de uma vez, mas lembre-se desse prazo do dia 20 de abril. Né? Microfones ligados, a gente tem pouca gente aqui, então, né, mas vale reforçar, então, estar ali com o microfone ligado, quer estar falando, né, levanta ali a mão, participação da aula ao vivo também eu acho que é bacana, a gente tem o chat, a gente tem os nossos questionamentos, né, o olho no olho, câmera ligada, né, às vezes a gente brinca, poxa, vamos ligar a câmera, vamos fazer um abaixo-assinado para os alunos ligarem a câmera, né, a gente brinca, nossos professores, né, falar, vamos evoluir, né? Vamos pedir para o pessoal fazer, vamos começar a liga. Porque a gente fica aqui, né? Às vezes, aqui é uma turma pequena, mas às vezes a gente fica, né? Com todo mundo só aquelas carinhas, e tem alguns que nem foto tem ali, né? Às vezes nem o nome, às vezes está lá gatinha 5, @hotmail, né? Você não consegue nem chamar a pessoa, né? Tá como gatinha. Então, assim, a gente fica ali um pouco perdido, né? É interessante isso, é uma tendência de mercado de trabalho estar em reuniões virtuais, câmeras ligadas, né? Eu mesmo participo de alguns projetos e eu fico pé da vida, né? Abrindo aqui um parênteses, daqueles pessoal, daquele time que vem como um fornecedor da empresa e nós viemos aqui nos apresentar e tal, e não liga a câmera. Aí eu falo, olha, vocês não podem ligar a câmera, né? Já que nós estamos se apresentando, né? Eu pergunto. Porque assim, vem nos apresentar, mas eu não sei quem é que está do outro lado. Eu posso passar com essa pessoa pela rua, eu não sei nem quem é, né? Então, principalmente no âmbito aí profissional, enfim. Então, acho que de repente aqui na faculdade é um teste para a gente, né? Deixa eu já me olhar na câmera, deixa eu pentear meu cabelo. Eu acho importante isso também. Eu acho também, né, Silvanete? É um pouco falta de ética também. Você está falando e a pessoa com a câmera desligada, eu acho uma. Na verdade, acho que até a falta de educação. Desculpa. Eu também acho. Eu acho que assim, há momentos que de repente pode passar. Vocês vão ver daqui a pouco, meu filho pode passar aqui atrás de mim. Ok, ele está passando ali, é natural. Cada um está no seu ambiente, né? Sim. Agora, se a pessoa mora num local que tem muito barulho, porque tem lugares, né? Mora numa avenida, né? Ou tem filho pequeno que está chorando, enfim. Então, assim, não dá para ligar a câmera, mas avisa, coloca no chat, fala, olha, eu estou né, aqui no meio da rua, está muito barulho, eu vou atrapalhar a aula, né? Ou se não liga a câmera, se encosta num cantinho, mas desliga o microfone, mas fica com a câmera ali, né?
Então, acho que isso eu vejo muito no mundo corporativo, eu estou no dia a dia, e você vê muitas pessoas que não ligam. Meus funcionários mesmo, às vezes a gente vai para uma reunião, eu falei, gente, liga a câmera, né? Vamos se falar, vamos se ver, né? Eu que trabalhei aí anos dentro de uma empresa, a gente sente muita falta disso, né? Então, vamos tentar diminuir. Tem gente que não liga a câmera, vai fazer entrevista e não liga a câmera. Fala, gente, como é que pode? Pois é. É Também um tem ponto isso. para avaliar, né? Eu acho. Eu, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma entrevista, eu iria considerar isso, tá? Eu iria levar muito em consideração nesse sentido mesmo, com certeza, né? Então, aí a gente tem as avaliações continuadas, né? Então, as avaliações continuadas, toda semana, após a aula, eu vou liberar um exercício, né? Então, por exemplo, hoje, dia 7, eu vou liberar uma, aí já está lá para fazer até o dia 20. Depois, na semana que vem, dia 14, aí eu já libero as outras, porque a gente tem que fazer. Aliás, hoje eu já vou liberar duas, e depois aí na semana que vem eu já libero as demais, porque a gente combinou até dia 20 terminar tudo, né? Por que a gente tem que terminar essas atividades até o dia 20? Porque o nosso mês é curto, eu tenho poucas aulas, a gente vai ter avaliação, né? Eu ainda não tenho aqui a data da avaliação, eu tenho que estar aqui informando vocês, talvez na próxima semana ou a outra eu já informo, e vou também deixar isso marcadinho lá no nosso documento lá do caderno, né? A avaliação também é feita pelo QMágico, todo o processo, tá? E a avaliação substitutiva só vai fazer quem tirar menos que 6, né? Se aí tirou 6, já é a média ali, então aí já está aprovado. E aí depois a gente tem as entregas das atividades, então sempre são pelo QMágico, não vou aceitar por e-mail. Dúvida que vocês tiverem, pode passar sim no meu e-mail, né? A atividade não, tem que entregar lá pelo QMágico, que tem que ficar lá documentado. E aí os nossos encontros ao vivo, como eu falei, dia 7, 14 e 28. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui a projetar, né, um material sobre cargos e salários. Já vou começar nessa aula falando um pouquinho aí de cargos e salários. Então, teve dúvida, já me pergunta, né? Vou mudar aqui para ter o outro slide que eu tenho aqui. Então, como o próprio nome diz, né, a gente fala cargos e salários, né? Então, existe muitas empresas que têm um departamento de cargos e salários. Ou tem empresas que têm um departamento chamado de remuneração, que é a mesma coisa. Agora, tem muitas empresas que têm um departamento pessoal, e esse departamento pessoal cuida de entrega de benefícios, de parte de folha de pagamento, de ponto eletrônico ou cartão de ponto lá no papel, né? Uma planilha, cuida também de cargos e salários, cuida também de pesquisa de opinião para ver a satisfação de clima da empresa, ou seja, faz tudo o que um RH tem que fazer. Normalmente isso são empresas menores. Quando a empresa é estruturada, a empresa é grande, normalmente se tem um departamento de cargos e salários, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Não que a ideia não é passar o que acontece numa empresa grande, mas é passar para vocês como que a gente monta um cargos e salários, como se a gente tivesse uma célula, né, um quadradinho ali de cargos e salários na empresa. Então, eu vou passar ali, né, essa área de cargos e salários, se ela tem sozinha na empresa, então ela é responsável pela descrição de cargos, nós vamos ver como é que faz uma descrição, por pesquisa salarial, por elaborar um plano de carreira daqueles funcionários, e o controle de budget. Budget nada mais é que orçamento. Eu vou explicar sobre isso, isso é muito importante. A área de cargos e salários ela é uma área estratégica da empresa, né? Então, ela cuida do headcount é contar cabeças, né? Quantas pessoas tem na empresa. Então, é esse departamento, junto com o diretor da empresa, com o presidente, com os CEOs, né, da empresa, são essa área que cuida ali para saber quantas pessoas terão na empresa, se serão promovidas, qual é o budget, qual é o orçamento que eu tenho, se eu vou abrir mais uma fábrica, se eu vou encerrar uma fábrica, né? Então, é uma área muito estratégica da empresa, né? É uma área braço direito aí de uma presidência, de um diretor, de um CEO, um dono de uma empresa, tá? Porque é aqui que vai comandar toda a questão salarial de uma empresa, né? Então, se você falar para ele, olha, nosso funcionário, ele está indo embora,
para ganhar 200, R$ 100 a mais, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho disso e eu vou explicar, né, como que a gente argumenta esse funcionário que está indo embora por R$ 100, R$ 200 a mais. Então, o organograma de um RH, né, tem várias áreas, e aí, quando a gente fala de cargos e salários, é uma que está aí, circuladinha de vermelho, né? Essa parte de cargos e salários, como eu falei, ele faz toda essa parte, né, de administrar mesmo, toda essa parte de plano de carreira, faz pesquisa de mercado, vai comparar o que tem no mercado, administra os cargos, se tem um cargo novo, você vai fazer uma nova contratação, toda essa parte, né, é tudo quem é de cargos e salários. Então, aí eu questiono, né? Será que alguém já se viu dessa forma, né? Silvanete, será que em algum momento na sua vida, você já se viu dessa forma, assim? Ou seja, você fazendo mil e umas coisas, né? E aí você fala, será que isso é para eu fazer? Você já se viu nisso, Sil? Todo dia. Que bom! Todo dia parece um flash. Né? Pois Quando é. você acha que você fez tudo certinho, tudo, hoje eu vou ficar mais tranquila. Aí vem uma demanda que não sabe da onde que vem, aí o pessoal do outro departamento pergunta para você, mas você não fez? Eu falei, gente, não é nem do meu departamento, o que eu tenho que fazer? Mas Isso. enfim. A gente até brinca, né? Será que não querem nada da pastelaria também, né? Não querem nada ali do, né? A gente acaba brincando. Pois é, então, às vezes, isso se passa mesmo, né? Quantas pessoas que às vezes estão ali fazendo N coisas e não para pensar quantas coisas ela está fazendo. E nem o líder dessa pessoa também para olhar e falar assim, nossa, mas por que ela está fazendo tantas coisas assim, né? Por isso que a gente tem essa estrutura de cargos e salários. E olha que interessante isso, né? É um quadrinho, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ele fala assim, ó, a entrevistadora, que é a loirinha que está aí, né? Não vão dizer que sou eu. Aí tem uma loirinha lá que está lá, falando para o rapaz todo engravatado, né? Olha, graduado em publicidade, processamento de dados, pós-graduado em marketing, experiência de 10 anos, ou seja, é um candidato com bastante bagagem profissional. E aí ela toda feliz fala, olha, parabéns, o senhor é o nosso mais novo gerente, Novel Singman Marketing Multimedia. E aí ele fica todo contente. Quando ele começa a trabalhar, olha o que ele foi trabalhar, compra o ouro. Ou seja, ele é um gerente de marketing, de mídia, lá da rua. E aí, quantos cargos que a gente se vê, né, dentro de várias empresas, não é nas pequenas, não são nas médias, não são nas grandes, com os cargos, com os nomes todos assim em inglês. E a pessoa não sabe nem o que é isso. É o caso desse aí. O cara, para mim, ele é um plaqueiro, ele foi lá ser um plaqueiro de rua, né? E olha o nome do cargo dele, todo americanizado ali, que deram para eles, Nossa, né? falou isso, existe isso? Então, pois é. E hoje, muitas empresas colocam assim, business partner. Vocês já ouviram falar? Business partner é a mesma coisa que uma analista de RH. Então, muitas pessoas falam assim: eu não estou procurando, eu não consigo emprego, não tem mais vaga de analista de RH. Escreve business partner que você vai achar um monte. Ah, mas eu não sei disso. Sabe sim. Vai pedir para que você faça cargos e salários, vai pedir para você fazer entrevista e seleção. E é uma business partner. Então, assim, esses nomes, né, traz isso como uma regra empresa. Eu não sei por que as empresas acabam usando isso. Isso que eu ia perguntar para você, mas por que essa questão do Americanizar. americanizar os cargos, a linguagem? Gente, a gente está no Brasil, fala Exato. analista, fala... Lá na minha empresa também, é CEO, C no seu clã, como é que é? Head comercial, head coach. Isso. Jesus amado, por que, né? Aí, Acho que virando até um pouco crachá e que ninguém me ouça, né? Que na minha então, empresa também é desse jeito. Mas, assim, a gente que conhece algumas outras coisas, e eu vou passar isso para vocês, de nada adianta você colocar esse nome para a pessoa. Só fica bonito ali dentro da empresa aonde você trabalha.
Hoje a gente tem a carteira profissional digital. A carteira profissional digital é o nome do seu cargo que está registrado no Ministério do Trabalho. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Então, assim, isso não adianta, porque cargos no Ministério do Trabalho são todos em português. Esse cargo aí não existe lá. Então, como é que eu vou associar isso? Eu vou ensinar isso para vocês, e aí vocês vão falar: meu Deus, as empresas inventam, as empresas criam esses cargos, e é só para eles olharem, é só para ficar bonito aos olhos de quem está ali. Porque na prática, na legislação brasileira, na informação do documento para o governo, de nada adianta isso. E vocês vão ter. Aí eu não quero, assim, como é que eu vou dizer, induzi-los, né? Mas vocês vão chegar nas mesmas conclusões que eu. Isso é capricho das empresas. Então, muitas empresas são multinacionais, então elas querem adequar os nomes aqui por conta disso, querem mostrar esse idioma, esse segundo idioma, né? Mas, na verdade, para a legislação brasileira, isso não tem valor nenhum. E nós vamos entender isso, tá? Bom, diante disso tudo, eu vou explicar um pouquinho aqui para a gente entender e avançar cada vez mais. Então, a gente tem assim, né? O cargo e a função. O cargo é aquilo que eu falo, que é exatamente aquele nome todo bonito, né? Que eu posso inventar aí, americano, ou não, e eu coloco o nome para aquela pessoa. Então, né, uma pessoa ou várias pessoas são analistas de RH, são analistas de logística. Então, é o cargo, é o nome que eu batizo. Agora, a função, aí sim. Então, o analista de RH júnior, o que que ele faz? Aí eu vou ter diversas tarefas, responsabilidades referente a esse cargo. Então, veja, um cargo de secretária, o que que ela faz? Atende telefone, anota, agenda, né? Não, ela não faz. Não faz só isso, né, Sil? Isso que eu ia falar. Eu sou secretária. Faz muito mais, né? Pois é, aqui é só um exemplo, né, para a gente colocar assim, ó, o nome de uma secretária, eu não vou colocar o nome do cargo dela como atendente de telefone. Ela vai ser uma secretária, que é o cargo que eu estou batizando para ela, e aí depois eu vou descrever todas as funções dela. Então, eu vou colocar que ela atende telefone, eu vou colocar que ela agenda, ela organiza ali a agenda do chefe, ela remarca, ela reserva a sala, ela chama motoboy, ela faz pagamento, ela faz, enfim, N coisas, né? O auxiliar administrativo, ele vai organizar uma agenda, então é a função que ele está fazendo. A empregada doméstica, ela limpa, ela varre e ela faz comida. Veja, fazer comida pode coincidir com cozinheira. Só que eu posso dizer que é minha empregada doméstica, eu batizei o cargo dela como empregada doméstica, e aqui na minha casa ela limpa, ela varre e faz comida. Então, é a função que eu estou dando a ela. Então, eu quero que vocês entendam um pouco isso daqui, porque às vezes, se você colocar empregada doméstica faz comida só, então ela não é uma empregada doméstica, ela é uma cozinheira. Ok? Gerente de projetos. Essa questão do batizar com cargo, tipo, que nem você colocou assim, empregada doméstica, não é para abrir um leque para ela poder fazer mais coisas? Sim, sim. As funções, por isso que a gente fala nessas questões de funções. As funções, você vai descrever, que a gente tem, nós vamos conhecer um documento que se chama descrição de cargo. Ali você coloca empregada doméstica. E aí você vai colocar todas as funções. Imagine você fazer o seu currículo. Você não coloca lá currículo secretária. E aí depois você não coloca tudo que você sabe fazer, o que você já fez? É quase isso, tá? Então você coloca o cargo da pessoa, né? O nome que você está batizando para a sua empresa e depois a descrição. Só que isso não dá para a gente inventar roda, porque existe lá dentro do site do Ministério do Trabalho uma informação para isso, tá? Eu só vou passando aqui para não chegar nesse estágio ainda aí. Bom, aí cada um vai ter ali o seu cargo, o nome e a função. Quando a gente fala, né, nunca uma função vai definir o cargo, mas é o cargo que define as funções, tá? Então, sempre a gente vai ter ali o cargo fazendo
as funções, não o inverso. Quando a gente fala de profissão, a gente também está falando de formação. Então, por exemplo, um médico não dá para eu inventar roda. Ele é médico, ele tem que estar lá, exame da ordem, né? Aliás, o advogado precisa ser o exame da ordem, o médico tem que ter lá o seu CRA, né? E assim por CRM, aliás. E aí por diante. Então, quando a gente fala também em mercado de trabalho, a gente está falando da lei da oferta e a lei da procura. Quando a gente fala, né, mercado de trabalho, que é aqueles que ofertam o trabalho, por que está relacionado isso a cargos e salários? Por que eu trago isso, essa formação, essa profissão, o mercado de trabalho? Porque é a partir daí que eu vou começar a definir a minha estrutura de cargos e salários dentro da empresa. A Silvanete começou, eu estou numa empresa que não tem nada lá de estrutura de cargos e salários. Então, isso já é um passo inicial para ela conhecer. Então, ela tem que conhecer a empresa dela, ela tem que saber o que cada pessoa faz dentro da empresa, ela tem que saber quais são os concorrentes da empresa dela, se são concorrentes, são empresas pequenas, médias, grandes, né? Porque senão, quando a gente fala em pesquisa salarial, não adianta nada eu ser do ramo de comércio e eu fazer uma pesquisa salarial com indústria, não tem nada a ver o segmento. Então, essa parte de mercado de trabalho é importante a gente entender. E quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente pode ter vários assistentes dentro da empresa. Mas vamos pensar o seguinte, numa loja de departamento. Então, dentro de uma loja Americanas, né, por exemplo, você tem vários departamentos. Você tem quem cuida lá de cama, mesa e banho, você tem quem cuida de eletrônico, quem cuida de doces, tem os caixas, tem a faxina. Então, você pode ter um assistente de loja, por exemplo, que esse assistente de loja, ele vai ser um assistente de loja, mas da área de eletrônico, um assistente de loja da área de doce, um assistente de loja de cama, mesa e banho, ou de departamentos lá, né, de lingerie, enfim. Então, isso faz uma diferença quando a gente está falando de cargos e salários. Eu tenho que entender bem o que cada um faz. E é isso que a gente tem que entender das funções. Então, por exemplo, um assistente de loja americana, ele pode ser posso ter diversas descrições. E aí a gente tem que ver se eu descrevo um único assistente ou eu separo. Então, eu posso chamar assistente de loja, né? De bomboniere, assistente de loja eletrônico, assistente de loja departamentos feminino. Um exemplo, brinquedos, né? E assim por diante. Por quê? Eu tenho os departamentos. Isso acontece dentro de uma empresa. Eu tenho os departamentos, eu posso ter vários assistentes. Eu tenho assistente de RH, eu tenho assistente de logística, assistente de vendas. São funções totalmente diferentes. Até aí, tudo bem? Tudo bem, Sil? Tudo, tudo. Então, tá. Então, quando a gente fala a loja é o mercado de trabalho, as seções são as áreas de atuação e os produtos são os profissionais, só para a gente entender um pouquinho de mercado de trabalho e essa divisão. Então, quando a gente fala, né, de mercado de trabalho, a gente tem empresas públicas, a gente tem empresas privadas, de economia mista, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Eu tenho plano diferente para essas empresas. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, eu posso ser uma analista na área privada, eu posso ser uma analista na empresa pública. Então, eu posso ter o mesmo cargo do meu colega, ele trabalha numa empresa pública, eu numa empresa privada, eu ganho menos do que ele, ou vice-versa. Ah, mas não deveria ser igual? Não, não é igual. Nós vamos entender o porquê disso. Então, e aí a mesma coisa. Eu tenho duas marcas aqui que concorrem, sempre foram concorrentes entre si, e aí é um mercado de trabalho acirrado. Então, eu já perdi vários funcionários da empresa da Coca-Cola que foram para a Pepsi, e a Pepsi também já perdeu vários funcionários que vieram para a Coca. São segmentos muito parecidos, são bebidas, né? E aí o segmento, quem trabalha numa área de logística, quem trabalha numa área de vendas, é muito próximo. Então a concorrência aqui é acirrada entre cargos e salários de uma empresa e da outra. Né? Então é interessante esse tipo de concorrência para a gente abrir ali o nosso leque para ver o que eu tenho que buscar de pesquisa salarial para entender um pouco mais. Tá? E o mercado de trabalho ele é competitivo.
Então, falar que na pandemia as coisas diminuíram, não, não, não. Ali o LinkedIn está bombando, tem bastante cargos ali, só que nós temos que nos tornar especializados, nós temos que ter um diferencial. Ah, qual é esse diferencial que eu tenho que ter? Você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre acontecendo, como eu falei no começo, né? Graças a Deus que eu conheci a Faculdade Flamingo, porque me impulsionou a nunca mais parar de estudar. E hoje, lecionando, mais ainda eu tenho que estar estudando se eu quero dar o meu melhor para os meus alunos, né? Trazer o que eu faço no meu dia a dia e mais um pouco. Então, isso é muito interessante, que nós, especializados, nós somos o diferencial no mercado. É isso que as empresas buscam. E isso faz nós também estarmos diferenciados dentro da empresa nas nossas descrições de cargos e salários. O que nós temos que estar fazendo, né? Sempre atento ao mercado de trabalho. Somos nós profissionais, ou somos nós de uma área de RH, onde eu tenho ali a implantação de cargos e salários, ou somos nós gestores de área. Às vezes vem um funcionário falar para mim, fala, olha, você viu lá na Pepsi, eles estão pagando para um auxiliar de produção bem mais do que aqui, viu? E aí o gestor tem que entender isso. Quais são os argumentos que esse gestor pode dar para esse funcionário? Não precisa mandar, então pede a conta e vai embora. Não, né? Ah, mas você já viu o que tem de benefício lá? É perto da sua casa? Então, tem algumas perguntas que o próprio gestor, depois que ele tiver esses encontros comigo, ele mesmo vai mudar um pouco a ideia dele. E até para a gente mesmo, como funcionário. Será que vale a pena eu ir para outra empresa? Será que vale a pena eu ser pessoa jurídica e deixar o contrato de trabalho CLT para trás? Ou vice-versa? A gente vai ter uma ideia disso aqui, tá? Então, a gente tem que estar sempre antenado ao que está acontecendo, porque o mercado de trabalho está sempre em grande evolução. E aí o profissional, né, é aquele que é relativo à profissão dele. Eu me formei, sou um profissional da área administrativa, sou um profissional de engenharia. E tem aquele profissional que é remunerado pela atividade exercida. Então, ele não se tornou um profissional, mas pelo tempo de casa que ele tem, pela trajetória que ele tem naquela empresa, ele tem uma remuneração alta. Será que ele vai sobreviver muito nessa empresa? Não vai. Isso é fato. Né? Por quê? Porque os profissionais novos estão chegando. Né? Alguma Mas pergunta? não Sim. tem aquele fato de que a experiência vale muito mais do que a teoria? Porque Vale. assim, porque você tem a teoria, ótimo, maravilhoso, porque assim te abre um monte te dá um outro norte. Sim. Mas se você tiver a teoria e nunca tiver a prática, como é que funciona? Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou secretária. E não Mas atende só o telefone. atendo o telefone também. Mas eu tenho formação graduada em gestão de recursos humanos. Uhum. Sou pós-graduada em psicologia organizacional, tá? Eu tenho a minha segunda graduação é em marketing. Eu tenho tecnologia em marketing. Só que eu nunca exerci nenhuma dessas funções. Entendeu, Dé? Nenhuma dessas funções eu exerci. Eu gosto da área dos recursos humanos, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de fazer análise comportamental, eu acho muito legal isso. Uhum. Eu acho que eu tenho esse foco, vamos dizer assim, mas eu nunca consegui trabalhar dentro da. Na minha profissão, vamos dizer, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhei, acho que uns 4 anos em departamento pessoal, fazendo folha de pagamento na máquina, fazendo aqueles cálculos de cartão. Então, isso eu gostava de fazer. Uhum. Só que aí, conforme o tempo foi passando, eu fiz o secretariado. Mas eu sempre gostei de lidar com o povão. Mas eu nunca exerci a função dentro da área do recursos humanos, entendeu? Então, assim, eu tenho a teoria. Tem dois caminhos aí, né, Sil? É assim, ó. As empresas hoje, elas estão contratando por comportamento, muitas vezes, tá? Elas contratam pelo conhecimento, pode ser uma bagagem, trajetória profissional, pode ser o QI,
de quem indica a pessoa, tá? Sim. E pode ser a questão de um comportamento dessa pessoa. O que eu quis colocar aqui, eu já coloco essa observação dessas 3 situações. O que eu quis colocar aqui é assim, a pessoa, como eu, tá? Eu comecei minha trajetória em departamento pessoal e me formei em turismo. Então, o que acontece? Foi o inverso. É diferente de você, né? Então, quando eu cheguei num determinado momento da minha carreira, que eu fui sempre crescendo em departamento pessoal, eu não tinha um diploma de departamento pessoal, mas eu tinha uma baita de uma bagagem. E quando eu cheguei na consultoria, as pessoas estranhavam. E eu não ia mentir que eu era formada em outra faculdade, porque eu era formada em turismo. Né? Só que a minha bagagem profissional era totalmente em RH. Eu nunca trabalhei em turismo. E aí, o que acontece? O que é nesse caso aí, né? A gente tem, nós como profissional, nós temos que ir lá e se especializar nisso, senão a gente fica para trás. Por que eu digo isso? Imagine você pega uma pessoa que acabou de se formar, a Silvanete. Eu dou uma oportunidade para ela trabalhar no RH. Ela tem formação em RH, ela tem pós-graduação em RH, e eu tenho toda a bagagem de RH, mas eu não tenho a formação. O que acontece? O meu salário, vamos dizer que seja lá R$3.000. A Silvanete foi contratada por 5.000. E aí eu vou levantar o braço e falar assim, peraí, vocês contrataram a Silvanete que não sabe nada em RH, só tem o que ela aprendeu na faculdade, tem um diploma e ela está ganhando 5.000? Aí o que a empresa vai dizer para mim? Sim. E ela vai continuar com esse salário e você com o seu. Por quê, Silvanete? Porque em cargos e salários, a gente avalia muito isso. Você tem que olhar a graduação da pessoa e você tem que olhar a bagagem que ela tem. Nós vamos olhar que lá no site do Ministério do Trabalho, que é o que a gente chama de CBO, que nós vamos depois conhecer isso, eu vou entrar no site, inclusive, ali ele fala que se eu cadastrar uma pessoa, uma analista de RH sênior, por exemplo, ela tem que ter um diploma. Se ela não tem, ela não pode ser uma analista RH sênior. Mas aí se eu quero deixar aquela pessoa como analista de RH sênior, eu corro algum risco? A empresa não vai correr risco. O Ministério do Trabalho não vai bater lá e falar, escuta, você está com uma analista de RH que não tem faculdade. Eles não vão fazer isso. Só que se tiver uma outra pessoa que entra com uma ação trabalhista e quer uma equiparação salarial com o meu salário ou vice-versa, é um buraco que tem. E as empresas não se preocupam com isso. Então, quando eu coloquei aqui nessa questão do profissional, né, a gente acaba tendo aí um certo cuidado que a gente tem que ter nas empresas. As empresas hoje, elas buscam pessoas que tenham conhecimento. Até agora está a moda, né? Para nós aí que temos uma idade mais avançada, eu não lembro como o Quarteiro falava na nossa aula de aluno lá. Jovem mais tempo, né? Isso, nós somos jovem mais tempo, mais exato. Tempo. Vamos copiar essa frase dele, de um colega nosso aí, né? O jovem mais tempo. E o que acontece? Nós temos uma bagagem, né? Hoje, que as empresas estão dando oportunidade para nós, que antes não tinha. Por quê? Por conta do conhecimento. Mas aí os mais jovens não vão conseguir, ou pessoas que estão ingressando agora no mercado de trabalho não vão conseguir, também vão. A questão das análises que eu falei, que era a questão de comportamento, eu já demiti pessoas que têm alto grau de escolaridade, alto grau de competência, uma pessoa extremamente, correto, mas o comportamento dessa pessoa é zero. Então, não é uma pessoa que é ético, não é uma pessoa que tem uma postura profissional, e eu tive que demitir um profissional desse. Então, hoje, se conta muito. Conta diploma, experiência e comportamento. Muitas empresas, e eu já vi vários estudos sobre, que eles estão preferindo contratar pessoas que têm diploma, que faz teste, aqueles testes psicológicos, identifica que tem comportamento e ensina a pessoa. Entendeu? Legal, isso é bem legal. Então, exatamente. Porque é uma maneira de você conhecer a empresa, porque eles jogam você lá e, sabe,
Então, você sendo treinada, isso é muito legal. Esse tipo de cenário já está acontecendo no mercado de trabalho. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, ah, problema não tem oportunidade. Eu falei, calma, você vai entrar no local onde realmente as empresas vão te abrir as portas. Se ela não abriu, é porque ela não contextualiza dessa forma, então não adianta você querer entrar lá, porque vão te deixar de lado. Né? Elas não têm uma cultura dessa forma. Então, a mesma coisa se entrar uma pessoa mais jovem que eu, que tem 2 idiomas, que conhece um monte de coisa, mas não tem o meu conhecimento, eu não vou me fechar. Eu vou ensinar para ela tudo aquilo que eu conheço. Mas, infelizmente, tem pessoas que não pensam assim. As pessoas pensam, por que ela está chegando agora, a idade, sei lá, de onde ela veio, e se fecha nisso. Então, isso tem uma cultura muito. Empresas grandes já trabalham bastante com isso, né? De começar a respeitar essa nova, que é o que está aí, né? Dessa questão de você se adaptar com todos esses tipos de pessoas. Né? Então, acho que isso a gente tem bastante ganhos nisso. Né? Eu acho ótimo. Né? Bom, né? Mudar a cabeça é com excelente. Certeza, né? Com certeza. O que a gente não pode, né, é deixar de estudar, é sempre a gente estar nos atualizando, nos tornar especialista. Então, por exemplo, você fez lá a faculdade, como eu, de psicologia, o MBA de psicologia organizacional. Ah, o que realmente eu quero? Você acabou de falar, eu gosto de departamento pessoal. Bacana. Então, você está trazendo para você, enriquecendo o seu conhecimento na área de departamento pessoal. Mas não vai esquecer da psicologia organizacional, porque isso você vai praticar aqui, porque você vai lidar com as pessoas. Então, tudo que nós aprendemos ali, você vai trazer para isso também. Então, você está fazendo aí um cerco para crescer nisso. E aí você vai se tornar ali uma especialista, uma técnica nisso. Né? Então, é interessante que nós, como profissionais, nós tenhamos isso muito na cabeça da gente. Então, muitas pessoas falam, estou fazendo administração de empresa. Ótimo. Só que se ela não se especializar em algo, ela não conhece nada. Conhece tudo e não conhece nada. Porque ela não se especializou. Então, a administração, ela te abre a cabeça para você conhecer muita coisa. Só que se especializa, vai para algum segmento do qual você gosta, faz alguns cursos paralelos, assiste algumas outras coisas para você se aperfeiçoar mais. Né? Então, isso é o que faz nós nos tornarmos profissionais aí diferenciados no mercado de trabalho. Então, isso nós somos os profissionais. Eu trago aqui um pouco sobre o RH no tempo, né? Então, assim, se a gente for ver lá atrás, na época, né, da escravidão, a gente tinha uma figura ali que trocava mercadorias, né, em troca de trabalho, as pessoas trabalhavam em troca de moradia e de alimento, e aí depois começou a ter algumas evoluções lá atrás, na época da Revolução, né, que a gente teve ali, da Revolução Industrial, depois a gente teve ali toda essa parte da própria escravidão, né? Então, e às vezes eu paro para pensar e eu me questiono, será que hoje a gente também não está vivendo isso, não? E parece uma coisa tão antiga, né? E às vezes a gente passa por isso em algumas empresas, tá? E uma coisa tão recorrente, né? Exatamente. Então, olha, o que acontece, né? A evolução de cargos e salários no modelo clássico, lá na época de Taylor, né? Uma coisa fechada, era a questão de engrenagem, né? Racionalizava trabalho, o homem máquina. Então, quanto mais eficiente, né? Era melhor a remuneração dele, né? Então, era a questão de homem máquina. Quanto mais ele trabalhava, veja, eu coloquei até um desenho de uma engrenagem, um homem dormindo na engrenagem aqui, né? Exatamente para deixar isso bem na cabeça da gente, que era uma época que o cara só trabalhava e a remuneração dele ia lá para cima. Mas cadê a qualidade de vida? Nessa época não se pensava aí numa questão de RH, como a gente tem hoje. Pensar aí numa saúde mental, pensar numa qualidade de trabalho. Em nenhum momento se pensava nisso. O funcionário queria só ganhar dinheiro e trabalhar bastante, e o patrão achava ótimo aquilo, né? Então, isso era na época de Taylor, né? Aí depois nós viemos aí com Maio, Elton Maio, né? E como que ele fazia aí essa remuneração? Ele fazia de uma organização totalmente informal, e aí era o estudo de relações do trabalho. Então, o funcionário que mais se destacava, ele tinha algumas recompensas.
Então, isso acabou tendo ali uma liderança, uma motivação, uma comunicação. Aí foi um pouquinho mais humano, né? Que é o que a gente fala de um modelo humanístico, porque ele acabou vindo ali com umas recompensas. Então ele falava: se você trabalhar bastante, você vai ter uma recompensa X. Então era aquela questão de a pessoa se motivar, né? Ficava num padrão ali, não só trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhava, mas esse aqui tinha um trabalho diferente. E aí depois teve um modelo aí contingencial que a gente fala, que é onde entra a hierarquia. Aí tem aquelas pessoas de alto escalão, que é o CEO da empresa, presidente da empresa, diretor, dono, um gerente, um supervisor, e aí eles começam a participar das tomadas de decisões. Então começa a ter uma hierarquia, começa a ter um pouquinho mais daí de cargos e salários mesmo, quem está embaixo de quem está no seu quadradinho, por que quem está ali acima ganha mais do que quem está ali para baixo, né? Então começou a ter um pouquinho mais dessa estrutura de que a gente vê hoje, nos dias de hoje. E aí a gente entra no enriquecimento do cargo, né? A gente tem os fatores intrínsecos, né? Eu até coloco aqui que é o que leva numa satisfação. Então, assim, existe o Herzberg, né? Ele diz o seguinte, que os fatores intrínsecos são aqueles que envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização. Então, tanto faz ele ir de uma forma, né, vertical ou horizontal, ele entende que tem um fator motivacional ali. Então, ele acha que se ele hoje é um analista 1, ele passa a ser um analista 2, depois um analista 3, ele está vendo que ali é algo motivacional para ele. Não simplesmente um analista e depois ir para cima, né? Ser um supervisor. Ele acha que ele pode ir pulando para 1, 2, 3, né? O A, B, C, dependendo de cada empresa, usa a sua metodologia. Então, ele dizia dessa forma. Depois tem uma parte aí do RH no tempo, que esse é algo muito recente, ainda não tem implementado, eu não conheço nenhuma empresa que faz isso. É mais inovadora em uma área de TI, né? São jovens, né, que estão mais acostumados a essa cultura mais participativa. Então, não existe um líder, não existe um presidente, não existe. É uma liderança, como a gente fala, cloud, né? Esse cloud sourcing aí, o cloud é nuvem, né? Então, é como se eu tivesse algo que tá. Quem manda em mim é o pessoal da nuvem, né? E eu tenho que reduzir custo, eu tenho que dar minha sobrecarga, eu tenho que fazer as minhas coisas, e isso está sendo coordenado e controlado ali de uma forma diferenciada. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha implementado isso, mesmo em empresas mais jovens, mesmo essas startups, né? O que eu vejo são essas empresas pequenas, com pessoas jovens, e que são o cofundador das empresas, né? Mas tem um líder, entra numa hierarquia. Não é dessa forma sem uma hierarquia, tá? Herzberg tem uma teoria de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Ele acha que o funcionário, né? Se eu pagar ele em dia, se eu tiver uma justiça na remuneração, se tiver ali suficiência de informações, comunicação adequada, ajudar esse profissional a chegar numa realização profissional, trabalho desafiante, ele acha que isso o funcionário vai estar extremamente feliz. Eu diria que motivação, eu não consigo motivar ninguém. Se alguém falar, professora, você motiva as pessoas. Eu não motivo ninguém, não. A motivação está dentro de cada um. A motivação está dentro da gente. O que eu posso fazer é mostrar algo que eu faço, é mostrar algo de uma forma com tanta ênfase que desperta para outra pessoa. Faz com que ela acorde, faz com que ela vá buscar algumas coisas. Isso não sou eu que dei a motivação para ela. Eu só estou mostrando alguns caminhos. E com isso ela consegue abrir. Por que eu tenho, de repente, numa sala 90 alunos, e desses 90 alunos, eu sempre tenho algum que fala, professora, eu adorei departamento pessoal, era uma coisa que eu odiava. Porque acabou se encantando. Né? Teve aquela empatia, teve aquela coisa que gosta de número, achava que era uma coisa mais difícil, né? E como tem aluno que vai falar assim, professora, eu odeio cálculo. Porque ele é da área de humanas, ele gosta mais do contato, ele não gosta de cálculo. Então, eu não vou conseguir motivacionar as pessoas,
nós não mudamos ninguém, né? Então, o Herzberg, ele diz que se eu fizer, né, realizar a pessoa profissionalmente, ela vai estar motivada. E é isso mesmo, né? Se eu estou numa empresa, estou sendo bem remunerada, estou num ambiente bom, saudável, sou reconhecida, talvez não tanto remuneramente, mas as pessoas me tratam bem, me dão o devido respeito ali dentro, me dão uma qualidade de vida em um ambiente de trabalho, opa, isso me deixa uma realização profissional boa, né? Então, às vezes, nem tudo é questão salarial, tá? E aí tem a famosa pirâmide de Maslow, né? Que a pirâmide de Maslow são aquela alicerce, né? Que eu vou estou construindo ali, que são as nossas sociedades fisiológicas, de segurança, sociais, autoestima, realização pessoal. Por que eu trago esses conceitos, né? No primeiro dia de aula, falando de cargos e salários? Porque é importante eu ter noção do que era no passado, que isso é muito lá no passado, ó, durante uma década de 30, que começa a utilização de métodos, né, que passa a ser conhecido como avaliação de cargo. Depois, em 1940, quer dizer, não é uma coisa de hoje, não nasceu isso agora no ano de 2000, né? É uma coisa lá atrás. E por que eu trago isso? Porque isso é muito importante para eu conhecer onde o meu funcionário está e onde ele quer chegar. O que é realização profissional para a Andrea? O que é realização profissional para a Silvanete? São coisas diferentes. Se eu trabalho na mesma empresa que ela, na mesma área que ela, e a gente tem um líder, esse líder tem que entender isso da gente. O RH tem que entender isso. Porque aí sim eu vou conseguir reter esse talento, fazer com que essa pessoa se automotive e ela chega no topo da pirâmide, que é onde ela quer chegar. Então, esse é o nosso papel de RH, esse é o nosso papel de líder. E isso é a questão estratégica que a gente faz de cargos e salários. Tá? Então, somente a partir de 1960 que no Brasil encontra registros de realmente começar a desenhar uma estrutura de cargos e salários nas empresas. Começar a avaliar, classificar cargos, ter método de pontos. Aí que eu começo a avaliar. Que um analista que eu tenho dentro da minha área, todos eles são analistas. Só que eu tenho uma pessoa que ela faz arquivo, eu tenho uma outra pessoa que faz todo o processamento de folha de pagamento, e tenho outra pessoa que só cadastra admissão. Eu vou remunerar os três com o mesmo salário? Não. Eu posso dividir e pontuar essas pessoas, que é o que a gente chama de método de pontos, o que cada um tem de pontuação. Então, aquele que faz arquivo, ele não tem tanto conhecimento, eu não preciso dele que ele tenha uma pós-graduação, mas aquele que faz folha de pagamento, eu preciso que ele conheça legislação trabalhista, cálculo, tem habilidade com número. Então, eu posso colocar uma avaliação um pouquinho maior para ele, exigir dele e também remunerá-lo por isso, né? Até aí tudo bem, Sil? Tá tranquilo? Tranquilo. Tô gostando, tô adorando. Então, Adorando tudo isso. É um conceito que a gente não pode pular para depois a gente chegar na prática, né? Aqui a gente já começa a chegar num pouco de uma prática, tá? Porque essa questão de budget, o budget, esse nome, é o que mais você vai ouvir no mercado de trabalho. Ah, qual é o nosso budget, né? Então, assim, qual é o nosso orçamento? Normalmente, esse orçamento ele se faz sempre no ano anterior, né, das empresas. E como que a gente faz isso, né? O que é isso, na verdade? Então, eu escrevo budget, pronuncia budget, né? É um termo de língua inglesa, ele significa orçamento, normalmente é anual. Tem empresas que, com a pandemia, muitas empresas criaram isso algo muito crítico e começaram a fazer trimestral esse controle, porque as coisas vieram à tona de uma certa forma que quebraram muitas empresas. Então, aquele budget que tinha ali, né, aquele orçamento que você tinha para o próximo ano, ficou todo furado. Então, Sil, como está só você aí, eu vou provocar um pouquinho aí, né? Eu vou anotar aqui, se a gente estivesse em sala de aula, mas eu vou anotar aqui. Então, imagina que nós vamos fazer um orçamento. Vamos fazer um orçamento sem pensar em empresa, tá? Vamos fazer um orçamento nosso aqui. Então, vamos dizer que a gente, você aí, você mora com a tua família, né? Então, pode ser simbólico, tá? Não tem necessariamente de você pensar tantas coisas assim, só para a gente pegar o fio da meada aí. Então, assim, a Silvanete mora com a família. Para você voltar a fazer o seu MBA, você tem um custo para isso.
Quando você voltou a fazer esse MBA, você colocou no lápis se você tinha condições de pagar ou você simplesmente foi lá por impulso e se inscreveu? Fez uma continha, né? Não Pois fiz, é. não. Não fiz, não. Não fez? Não, te juro, eu fui assim. Eu estava. Na verdade, assim, eu saí de uma. Eu tive um problema com meu pai, tá? Eu acabei saindo da empresa onde eu estava trabalhando para poder cuidar dele. Uhum. E aí eu falei, bom, como eu não queria ficar parada, porque eu sempre gostei de estudar também, eu sempre gostei de me atualizar, sempre gostei de tá sabendo o que está acontecendo, né? Como eu sempre gostei da Flamingo também, aí eu vi uma publicação, acho que foi no Facebook, faça pós, quem tem, inclusive quem já é ex-aluno tinha vantagens e tudo. E aí eu falei, nossa, é verdade, vou fazer uma pós, vou aproveitar esse tempo que eu estou sem trabalhar, cuidando do meu pai, e eu vou fazer a pós que eu vou ter mais tempo de estudar. Nem fiz cálculo nenhum. Cheguei lá, falei, vou fazer a matrícula e claro que você teria que ter feito um cálculo e tudo mais. No final das contas, eu achando que logo em seguida eu ia voltar, porque meu pai se curou, graças a Deus, eu falei, logo em seguida eu vou voltar no mercado, flat. Aí veio a pandemia. Pois é, pois é. Então, Aí olha você só, imagina a né? situação da pessoa, né? Exatamente, são as surpresas que vêm, né? Então, vamos se pensar assim, né? Aí, você deve ter um custo de. Primeiro, a gente tem aquilo que entra. Então, talvez você tenha alguns valores da A família, receita, né? na verdade, né? São as receitas, isso. Então, vamos chamar de receitas. Você tem as receitas, você deve ter aí, né, o salário de alguém, o seu ou de alguém, né? Então, nós vamos chamar de salários, que são as receitas, tá? Uhum. Os salários não importa se são vendas que vocês fazem, se são aposentadorias, se são rendas de aluguel, vamos chamar tudo como salário, é uma receita que está entrando. Só que aí a gente vai em contrapartida, então eu vou somar tudo isso, o que tem ali de receitas. E aí eu vou fazer uma lista de tudo o que está saindo. Então, o que está saindo, né? Então, vamos lá. Alimentação, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho gás. Que mais? Me ajuda aí. É, TV a cabo, não sei se tem ou não. telefone, TV a cabo, telefone. telefone. Telefone eu vou considerar celular, telefone fixo, enfim, tudo Sim, junto. acho que toda Internet, certo? né, Que hoje internet. é primordial, né? A gente nunca mais tem. O que mais que a Exatamente. gente teria aí para a sua casa? As despesas, despesas que são todo mês você tem que ter. Você lembra de mais alguma coisa? Para a sua sobrevivência inicial, né? Então é seria isso, luz, mas aí água, gás, TV, certo? tem alguma coisa de supérfluo? Aluguel, condomínio, né? Aluguel é muito importante, né? Todo mundo que Isso. mora em casa O para aluguel, aluguel. ou uma prestação de uma casa que está pagando uma casa Sim. própria. Se Meu mora num carro, condomínio, né? Pode ser condomínio, o carro também. Então, o carro, o seguro do carro se tem. seguro. IPVA, que, nossa, é uma Uhum. bordoada, né? O IPTU, a gente acabou não colocando. O que mais que a gente tem aí? Combustível. Combustível. Pode ser combustível, como pode ser vale transporte, enfim, né? Mesmo que eu não tenha um carro, mas eu tenho que me locomover, então eu tenho um gasto com isso. Pode Isso nós colocar estamos falando. como. Pode colocar. Isso também seria uma coisa super, mas pode colocar como entretenimento, alguma coisa assim? Vamos colocar cinema, teatro, essas É, coisas? exatamente. Pode ser, vamos chamar de entretenimento, beleza. Podemos colocar sim, claro. Se a gente trabalha também só gastar, 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 a gente também precisa ter uma hora de lazer, né? Também acho. Vestuário, tem o Olha lá, vestuário tem o também. vestuário, exato. E a cachaça, né? Vamos colocar Baixa, cachaça também, né? pois é. Eu estou marcando aqui também, vamos colocar a cachaça, Cachaça. né? Eu acho que faz parte, porque né, ninguém merece ficar num calor aí, não tomar uma caipirinha, não tomar uma cerveja, no frio, Sim, né, um vinho, enfim. Vamos lá, questão de saúde, né? Assistência médica, saúde, exato, é isso mesmo. assistência odontológica, um seguro de vida, talvez.
Não sei se é necessário ou não. Não, mas acho que a questão do seguro de vida, vamos pensar pequeno, né? Tá bom. Seria assim para uma família, o seguro de vida seria para uma família de classe alta, né? A gente que é de classe. Então, Seguro não de vida vamos colocar, né? melhor Já nem nem colocar. vamos incluir isso aí para a gente. Vamos colocar só assistência Só o médica, eu básico. acho que é importante, né? Eu coloquei uma ciência odontológica, mas a gente não vamos dizer assistência, mas o dentista, Sim, dentista, né? dentista. Eu acho que às vezes a gente precisa ir ali no Sim, dentista. Faxineira, então, né? A né? gente acaba, eu aprendi a me virar aqui, né? Eu acabei fazendo Sim, alguns cortes, mas a gente vai chegar, nós vamos incluir aqui a faxineira por enquanto, tá? tá, Vamos ganhei. colocar aqui a faxineira. Que mais que a gente tem? Presentes. A gente dá presente para alguém? É, Costuma dar, deveria, né? né? Mas, por exemplo, Dia das Mães, né? Chegando, a Sim, Páscoa, a gente se empolga com a mídia, né? Então, vamos colocar sim. lá presentes, né? Uma viagem. Nossa, viagem, nossa, Puxa vida, uma viagem, né? né? Coisa boa, né? Coisa boa. Educação, né? Um Educação. inglês, um curso, né? Alguma coisa que eu queira aí. A gente já colocou como vestuário, né? Eu abranjo ali em vestuário, tipo um sapato, uma bolsa, né? Um brinco. Cabeleireiro, né? A gente não colocou aí, né? Cabeleireiro, isso que eu ia Estávamos falando comentar, né? das Ela loiras, né? é E a ética. gente não colocou, né? Sim. Estética, né? Então, cabeleireiro, manicure, né? Uhum. Tem algumas pessoas que têm aí algumas coisas de psicologia, né? Tem que ir no terapeuta, né? Ou fazer uma Sim, sessão de dá uma acupuntura. funcionada. Enfim, pode ter algumas coisas mais aí, né? Se tem filho, né? São as fraldas, o leite, né? Se tem A namorada educação do filho também, escola do filho. também, se tem namorado do dia do namorado, tem que dar um presente para o namorado, né? E por aí vai. Então, vejam, se a gente olhar, a gente colocou um único item como receita. E uma listona que eu coloquei aqui, ó, que você acha que também anotou, É, um monte de coisa, né? Como coisas que nós precisamos. Como que a gente começa a fazer um budget? Isso serve para o nosso lado tanto profissional quanto pessoal. Eu estou fazendo esse pessoal. Isso eu aprendi na empresa onde eu trabalho hoje. A gente fez um orçamento zero. Por exemplo, o que é um orçamento zero dentro de uma empresa? É eu não pegar com base o meu ano anterior. É eu pegar, fechar o olho e falar assim: o que eu preciso para o meu departamento este ano? Eu preciso trocar meu computador? Eu preciso de uma cadeira nova? Eu preciso de papel? Eu preciso de caneta? E aí eu comecei a colocar. Então, era automaticamente as pessoas pegavam o gasto que tinha no ano passado, aplicavam um percentual e falavam: pronto, vamos aumentar. Só que assim, as pessoas não faziam uma análise. Será que realmente eu preciso? Se eu troquei o ano passado meu computador, será que eu vou precisar trocar o computador de novo esse ano? Talvez não, pode ser uma manutenção, uma atualização de software, né? Uma atualização de uma placa mais atual. Então, não preciso trocar um computador, comprar inteiro esse computador, né? Então, teve um determinado momento que chegou na empresa e falou: budget zero. Ou seja, eu não olhava para trás. Eu tinha que começar daqui para frente. Então, se eu falar assim para o Silvanete, Silvanete, budget zero. Vamos construir um orçamento da Silvanete. Agora. A Silvanete tem que fazer extremamente radical o que realmente ela precisa. Se a gente parar para pensar, a gente não coloca sapato, bolsa. Por quê? A gente compra isso por um luxo, por um capricho nosso, que nós somos vaidosos, nós queremos fazer, né? Mas se a gente for no zero, eu vou colocar aquilo que é prioridade, né? Então, como é que se define? Então, assim, num primeiro momento, eu vou colocar todas as minhas vontades, tudo aquilo que eu preciso, que é isso que nós fizemos, né? Aqui faltou um monte de coisa. Eu não coloquei churrasco, né? Eu não coloquei aí uma festa. série, as festas, né? Eu quero fazer minha festa de aniversário, eu vou fazer bolo para minhas amigas, eu vou convidá-las para vir aqui, então é um custo que eu tenho. Eu não coloquei nada disso. A gente fez aqui um orçamento, assim, colocando bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu coloquei assim algumas coisas que venham me surgindo. Mas se a gente for ver, faltou muita coisa aqui, né? Eu não coloquei que eu quero uma panela nova, eu não coloquei que eu quero ali trocar meu fogão, eu não coloquei nada disso,
né? Então, aí, o que, que a gente tem que olhar agora para fazer um budget, né? Eu tenho que elencar, de tudo isso que eu fiz, aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Então, se eu olhar as minhas receitas, eu olhar tudo que eu tenho de gasto, tem muitas pessoas que usam cartão de crédito e vira aquela bola de neve. Por quê? Porque não fez essa continha. E se empolga. Eu era assim. Eu descia aquela 12 de outubro feliz. Quando eu chegava no final dela, eu vinha lá da Barão de Jundiaí até aqui embaixo, perto da faculdade, com sacola de sapato, com sacola de bolsa, com roupa, e eu ficava toda feliz. Chegava aqui em casa. Eu te entendo completamente. Chegava aqui em casa, eu não tinha onde colocar um sapato, porque o armário estava cheio. E aí você fala assim: por que, que eu fui comprar esse sapato? Porque estava em oferta, uma oferta boa. Eu passei lá semana passada, estava 120, agora está por 60. E eu comprei. Então, nós temos muito isso dentro da gente. Nós vamos por impulso, nós vamos ali por, né, fazer as coisas. E se eu tenho isso mapeado, eu começo a ver o que é realmente essencial para mim e o que não é. E quando a gente tem um objetivo na vida da gente, seja a compra de um imóvel, investimento em algo para eu administrar, uma viagem, eu vou conseguir fazendo isso. Então, eu vou colocar assim, o quanto eu ganho e o quanto eu tenho que gastar. Então, aqui nós não colocamos nada, por exemplo, de uma caderneta de poupança, de uma aplicação. Eu poderia colocar que isso é um objetivo que eu tenho que ter no mês. Então, eu vou ter que colocar ali no mês um valor para a poupança. Então, como é que eu faço isso, né? Primeiro, eu tenho que ver o meu valor, as minhas receitas. E aí eu vou ver o que eu preciso. Se está sobrando valor, eu vou comprar mais bolsa. Não. Vê qual é o teu objetivo, seja curto, médio ou longo prazo, para você ver onde vai aplicar esse dinheiro. Então, eu vou guardar esse dinheiro. Eu aprendi isso na empresa, apliquei isso para o meu lado pessoal e as coisas começaram a dar uma guinada. Claro que assim, eu era extremamente impulsiva. Vou dizer que eu melhorei 100%, não, é mentira, né? Mas assim, eu já pergunto, eu vou numa loja de sapato, eu vou experimentar 5 sapatos. Às vezes eu não levo nenhum, mas eu já me sinto contente de ter experimentado. Porque quando você está com o sacola assim debaixo do braço, você está lá com o sapato assim, né? Indo para o carro. Exatamente. Aí você para pensar e fala assim, gente, mas espera aí, eu não quero comprar um apartamento? Por que, que eu vou comprar esse sapato? Nós estamos na pós-pandemia. Eu tenho um monte de sapato que 2 anos eu não usei sapato. Meu sapato está tudo novo, para que, que eu preciso de outro? Aí você vai e deixa a sua sacolinha lá. E vai embora. Aí o seu tico e teco fica te perguntando. Então, assim, eu ainda, por não falar que eu não sou consumista, eu ainda entro nas lojas, experimento e tal, mas eu acabo não levando, né? Porque meus propósitos hoje são outros. Mas isso é difícil para quem tem esse certo impulso, essas coisas, a gente tem que trabalhar dentro da gente. Sim. E é a mesma coisa dentro de uma empresa. Então, quando a gente começa a separar o que é essencial e não essencial, a gente começa a abrir um pouco o nosso leque. Então, eu na pandemia, por exemplo, eu estava mais dentro de casa. Eu não tinha por que comprar roupa, né? Eu não tinha por que ter uma faxineira aqui na minha casa. Eu estava dentro da minha casa. Eu eliminei minha faxineira até hoje, eu que me viro aqui. E faço do jeito que dá, né? Então, assim, era um custo, era um custo. De vez em quando, uma vez por mês, eu peço para vir para fazer a faxina mais pesada. E o restante eu faço. Comecei a eliminar algumas coisas, e isso faz diferença. Aquela pessoa que tem o hábito de tomar cerveja todos os dias, não estou dizendo que ela tem que parar, mas começa a pôr no lápis e vê onde você quer atingir. Isso vai fazer diferença. Aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que compra, vai para a faculdade e compra um potinho de milho todos os dias. Se fizer um lanchinho lá na casa dela e levar, vai fazer uma diferença. Né? Então, assim, são coisas que, não que eu queira que as pessoas fiquem mão de vaca, né? A gente tem que gastar, a gente tem que trabalhar e gastar, mas a gente tem que ter um gasto consciente. Isso eu aprendi dentro da empresa, né? Então, é interessante, quando a gente fala de budget, a gente entender um pouco isso, que aí a gente avança para cargos de salários dentro do nosso conteúdo, né? Ficou claro aí a questão desse budget, né? Esse exercício aí de eu identificar o que é essencial, o que não é.
Então, assim, eu vou estimar, fazendo isso, o que eu estou fazendo, né? Estou estimando gastos. Então, eu não posso ultrapassar os meus rendimentos lá, as minhas receitas. Então, eu até coloquei uma frase aqui que é assim, ó, quem gasta muito dinheiro comprando o que gosta, acaba sem dinheiro para comprar o que precisa. E é a realidade. Verdade. Né? Então, quantas empresas, às vezes, não têm esse tipo de controle e se perde e vai para uma falência? E nós, a mesma coisa. Às vezes, a gente não tem a gente tem um objetivo lá na frente, a gente não traça esse objetivo, eu não me programo, eu não faço esse budget. E aí eu me perco realmente. Né? Então, isso faz uma grande diferença. Como é que funciona a questão de um budget corporativo? Nada mais é do que igual o que nós falamos. Só que muda um pouquinho, né? O que muda um pouquinho, né? As contas, na verdade, se a gente for ver numa empresa, tudo que nós falamos aqui, a empresa praticamente é a mesma coisa. Ela também tem presente, Dia das Mães tem empresa que dá presente Dia das Mães. Ela tem a faxina, ela tem a limpeza, né? Ela tem ali a luz, a água, o gás, o aluguel, o condomínio, tudo que nós falamos, lá no mundo corporativo também tem. A única coisa é que aqui é que no mundo corporativo os dados estão previstos. Então você tem como de repente identificar algumas coisas que às vezes nós não temos. Então, por exemplo, todas as pessoas, se não e deveriam, guardar um pouquinho, porque se quebra meu carro, meu orçamento está ali, elas por elas, eu não consigo arrumar mais meu carro. Se tem um cano na minha casa que quebra, eu não vou conseguir fazer. A gente sabe que os salários hoje em dia, eles são pequenos. E a gente tem que driblar de tudo quanto é jeito. Mais ainda que eu tenho que ter esse budget muito acirrado para saber se eu tenho alguma coisa para liberar ou não. E as empresas, cada vez mais, é isso. A única coisa que tem diferente e nas empresas é que você acaba tendo mais pessoas olhando isso. Então, nós estamos falando de um budget nosso, Andréia, Silvanete, outro colega nosso de sala, eu estou falando de um orçamento nosso caseiro. E cada um tem as suas despesas ali. Na empresa, o que acontece? Eu tenho que olhar de cada departamento e juntar isso num todo. Então, imagina o tamanho desse budget dentro de um mundo corporativo. É a única diferença. Mas nada impede de eu comparar também com uma família. Você tem os seus gastos, o seu marido tem os gastos diferentes, teus pais têm outros gastos, ele toma remédio que você não toma, isso tem que estar nos gastos da família toda. E nas empresas é a mesma coisa. Pode ser que na minha área eu tenha um gasto diferente da área de vendas. E eles têm outras coisas. E aí acaba fazendo aquele budget gigante dentro da empresa. Empresas grandes costumam ter um departamento para isso, tá? Que se chama planejamento orçamentário, essa área. São pessoas que ganham muito bem, porque eles acompanham todos os gastos, e aí ali é diariamente acompanhando os gastos. Né? Então, se eu, Andréia, passei para a minha área dizendo que eu vou orçar 100 mil reais para aquele ano, e eu gastei 150, eu tenho que dar por que eu orcei só 100? E se for menor, eu também tenho que ir lá justificar por que eu orcei 100. Porque eu estou usando 50 que podia ser usado em outra coisa e eu segurei 50 de alguém. E eu, para dizer o português bem claro. Né? Então, mas isso não existe a possibilidade de a gente fazer um orçamento, porque assim, a gente sabe que a balança varia, ou mais baixa ou mais alta. A gente faz uma estimativa de um orçamento, que nem você falou, 100 mil reais. Mas você vai exatamente no ponto. Só que no 100 mil reais não deu porque aumentou o valor. Isso, você vai ter que justificar. Então, sim. Aí tem a possibilidade de justificar porque teve aumento, aquela coisa toda. Não porque eu fiz. Só que assim, eu, por exemplo, eu tenho os meus contratos com os meus fornecedores. A gente tem, falando em RH, falando em RH, a gente tem os acordos coletivos, aumento salarial, sim, que normalmente obedece pelo IGPC, GPM, INPC, IPCA, são os nossos, né, índices financeiros que nós temos. Então, a empresa ela sempre adota um percentual para você fazer os seus reajustes. Então, por exemplo, hoje, eu tenho um software
que eu pago manutenção mensal, um exemplo, né? E essa manutenção é de R$ 5.000. No contrato diz que a cada 12 meses, ou seja, de janeiro a dezembro, eu estou pagando 5.000, beleza? O ano que vem, eu estou fazendo o orçamento já para 2023. Vai ter realmente o reajuste. Eu não sei ainda quanto que é esse reajuste. Normalmente, essa área de planejamento orçamentário, ela costuma dizer um percentual que nós vamos utilizar como uma média de reajuste. Só que aí eu vou dizer, peraí, mas o contrato com esse fornecedor, ele fala que o percentual é tal. Eu estou olhando já os percentuais que está hoje, já está maior. Se eu orçar menor com esse percentual que você está me falando, vai dar problema. Então, eu orço maior ou orço menor? Aí vai decidir. Faz uma média, não faz? Aí faz uma média, né? Normalmente você faz uma média. Então, normalmente, já é colocado um percentual para você colocar ali. E aí a gente olha os nossos contratos do que a gente tem para ver se aquele percentual, olhando o que eu tenho até hoje, essa média, se está dentro daquele número. Se tiver já um número maior, já levanta o braço, porque você já justifica agora, né? E já orça maior. Só que pode acontecer de você orçar um valor, por exemplo, na minha área, vamos pegar RH. Vamos dizer que eu tenho orçado, sei lá, 4 pessoas para trabalhar comigo. Já vamos falar e entrar em cargos e salários. Eu tenho 4 pessoas para trabalhar comigo. A soma desses salários dá ali 20.000, um exemplo. Né? Só que teve um funcionário que pediu conta. Meu analista sênior, por exemplo, pediu a conta. Eu vou procurar outro no mercado. Só que eu não encontro com o mesmo salário. Eu vou ter que pagar mais para aquele cara, porque está defasado. Ou eu falo, não, peraí, eu encontrei um cara que ganhava menos. Se eu trouxer ele com menos, eu ainda acabo tendo aí um saving, ou seja, salvando, ou seja, sobrando um valor. Então eu posso fazer essa jogada. E aí eu justifico o meu budget, tá? Então essa jogada existe muito dentro das empresas. Então tem esse acompanhamento, esse orçamento, e pode acontecer de coisas, pode ser um pedido de demissão, pode ser uma pessoa que ele não está mais performando bem, você tem que demitir ele, e aí não estava o orçamento, o custo da rescisão dele, mas você tem que demitir, né? N coisas, tá? Pode acontecer do computador quebrar, e você tem que pagar aquele computador que você não tinha orçado, e aí você justifica o que aconteceu. Então, o budget corporativo é exatamente isso, né? Tem ali uma pessoa que vai coordenando isso, vai controlando e vai fazendo todos esses processos. E a mesma coisa de quando a gente fala de planejamento de pessoas, quando a gente fala de equipe. Então, eu tenho que também fazer a questão de headcount. O RH, pensando em cargos e salários, eu tenho que ser o braço direito de quem está comigo, dessa empresa, e falar, nós vamos abrir uma nova filial, porque eu tenho que fazer no meu orçamento, que eu vou ter mais 50 pessoas. Quais serão os salários dessas 50 pessoas? Fulano, Silvanete, você é chefe aí, você é líder da área aí de atendimento. Você é secretária e tem atendimento, todo sendo responsável por você. Você pretende promover alguém da sua área durante o ano que vem? Eu quero promover as meninas, sim. Então, vamos lá. Em maio, junho, tá bom esse período para você? Eu vou colocar no orçamento da área da Silvanete que vai ter reajuste salarial para aquelas pessoas, as pessoas serão promovidas. Porque se não tiver no orçamento, eu não vou promover mais aquela pessoa. Então, isso faz parte de um RH. Isso faz parte de um cargos e salários, tá? Então, é isso que o cargo e salários faz na questão de budget. E aí, tá aqui, ó, resumindo, né? Quantas pessoas a Silvanete vai precisar? Quais são as principais competências para eu poder avaliar qual vai ser o salário dessas pessoas? Onde que elas vão trabalhar? De onde elas virão? Então, são perguntas básicas que eu vou fazer para o meu orçamento de cargos e salários de novas contratações. Porque isso impacta totalmente no budget, no orçamento da empresa. Então, quantas pessoas mais nós vamos precisar na empresa? De nenhuma mais. Ok. Então, eu não tenho que me preocupar. Né? Então, isso que é a área estratégica, por isso que a gente fala. Como que a gente faz um planejamento estratégico? Primeiro, eu tenho que saber onde eu quero chegar, como eu quero e quando eu quero. É igual a gente falou. Nós fizemos um orçamento aqui, rapidinho, das nossas contas, e aí eu falo, eu quero comprar um apartamento. Então, onde eu quero chegar? A compra de um imóvel. Como que eu quero chegar? Eu quero dar uma entrada e pagar o restante financiado.
Ou eu quero pagar à vista. Opa, então quando que eu quero chegar nisso? Esse dinheiro, como que eu vou conseguir ter ali 200 mil? Quando isso vai acontecer? O que eu preciso para juntar esse dinheiro? Né? Então você começa a fazer esse planejamento e aí você vai acirrando os seus orçamentos. O que é essencial, o que não é essencial. Eu lembro que quando eu fiz isso, né, eu já tinha praticado quando eu comprei uma casa, na época eu ainda estava casada e tal, que a gente comprou um imóvel. Eu cortei todos os gastos. Então, nós não tínhamos lazer, nós não viajávamos, né? A gente passeava, eu não vivia escrava, não. Mas eu ia em parque, eu ia andar no parque, eu não gasto nada. Ah, mas você comprava alguma coisa lá? Eu fazia um lanchinho em casa, a fruta que eu ia comer no café da manhã eu levava para o parque para comer, para passear, né? Então, são coisas que a gente começa a abrir mão e aí eu consigo chegar onde eu quero. Então, por isso que a gente fala os essenciais e os não essenciais. Hoje, eu posso me dar um luxo de ir para um restaurante. No passado, não. Porque eu tinha o objetivo de comprar uma casa. Só que mesmo assim, eu falo assim, poxa, mas se eu for num restaurante, eu não vou toda semana. Eu vou uma vez só, né? No mês, tá de bom tamanho. Porque com aquele dinheiro que eu gastaria num restaurante, eu coloco mais comida na minha casa, ainda sobra para eu passear, posso ir num teatro, né? Posso fazer uma viagem curtinha. Então, peraí, deixa eu ter mais qualidade de vida do que ir almoçar no restaurante só porque eu fui no restaurante X? Não, prefiro isso. São escolhas. E tem aquele que quer ostentar, que prefere ir num restaurante todo chique. Aí são escolhas, né? Aí cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. E no momento da vida que está. E aí corre naquela coisa de, a vida é tão curta se você não aproveitar. Então, assim, você fica, sabe, entre... eu vou fazer, não vou fazer. Então, assim, é complicado. O certo, né, Silvanete? O certo é a gente dosar. Isso, é a gente dosar. Se a gente também ficar só trabalhando, guardando, algum dia alguém vai gastar por você e vai te agradecer lá do céu. Oh, obrigado, né? Trabalhou tanto, agora eu que estou usufruindo. Eu que estou gastando. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um bom senso e um equilíbrio nisso, né? Então, não que a gente tenha, como eu falei, não é a gente ser mão de vaca, né? É a gente fazer, assim como para a empresa também. Não é fácil para uma empresa se autossustentar com tantas coisas do jeito que aumentam, né? E ela deixar de dar um presente para o funcionário no dia do aniversário dele, ou fazer uma festa de final de ano. O funcionário espera por isso. É um agradecimento para ele. Então, a empresa não pode deixar e falar que isso não é mais essencial no orçamento dela. Ela tem que fazer. O que ela pode fazer, ao invés de ela fazer uma festona, ela faz uma festinha. Ao invés de ela dar um presentão, né? Dá um presentinho. Mas é a mesma coisa nós, né? Então, assim, a gente também não pode deixar de se divertir. A gente também não pode deixar de comprar as nossas bolsas e sapatos. Ir lá na 12 de outubro e comprar as nossas coisas, né? Porque senão a gente só trabalha e também não tem esse lado. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, acho que isso também, né? Exato, né? Então, assim, eu continuo tomando minha cachaça, só que aí você começa. Se eu vou tomar uma cerveja aqui na minha casa e pagar no bar da esquina, na minha casa é bem mais barata essa cerveja. Então, eu vou beber aqui, não preciso ir lá. Traga uma amiga minha aqui e vamos tomar aqui em casa, né? E aí, para não ficar pesado para nenhuma na outra, traz uns amendoim aí, eu faço uns negócios aqui e vamos lá, vamos fazer. E você vai se divertir do mesmo jeito, né? Então, acho que existe algumas coisas, tem pessoas que falam, eu nunca não consigo comprar um carro, eu não consigo. Começa a fazer isso aí que você vai ver o exercício que você vai fazer. Né? Às vezes, a gente tem aquilo, eu compro uma bala, eu compro um cigarro, eu compro uma cerveja, eu compro não sei o quê. Põe no lápis tudo que você gasta. Tudo, sem exceção de nada. E você vai ver que vai ter gastos excessivos ali, coisas que a gente não precisa. A gente vai continuar indo na loja, pegar sacolinha de sapato, né? Mas aí você fala, não, quantos sapatos... Aí você vem para dentro da sua casa, abre a porta do seu armário, né, no pensamento, e aí você vê aquele monte de caixa de sapato, aquele monte de sapato, e fala assim, para que eu preciso desse? Aí você deixa a sacolinha. Né? Então, assim, existem coisas que nós somos muito consumistas mesmo. A mídia leva a gente a isso. Sim, e para as empresas é a mesma coisa, né? Infelizmente, aí as pessoas têm que vender, né? Tem que girar. Então, a gente tem que fazer ali o planejamento de RH. O objetivo é definir os requisitos, né?
serem cumpridos, desenvolva um conhecimento prévio sobre o que é a empresa, onde que a empresa quer chegar. Então, por exemplo, a Silvanete, você, de repente, na empresa onde você está, você vai construir ali um cargos e salários, é importante você saber se ele tem perspectiva dos cargos que tem aí hoje, manter esses, ter mais, diminuir, aumentar, né? Quais são os objetivos da empresa, quais são as disponibilidades internas que a empresa vai ter, como é que está o mercado de trabalho, as técnicas de planejamento, se isso já tem ou não tem. Então, são dicas aí de plano de ação para a gente fazer um budget. E aí, ele pode ser em 4 etapas principais, né, dentro de um RH. Ele pode ter um planejamento dentro da área de RH só de recrutamento, só de processo seletivo, de treinamento e da parte de cargos e salários. Ou eu posso ter um único planejamento, um único budget que envolve todas as áreas de RH. Como é que funciona onde eu trabalho? É um para cada área. Então, eu que agora assumi a área de remuneração e benefício, eu cuido do orçamento de remuneração e benefício. E também cuido do orçamento de folha de pagamento. Eu falei, mas eu sou a mesma gestora, eu não podia juntar tudo agora? Ah, mas antes não estava. Espera o próximo ano virar que a gente junta tudo. Eu falei, tá bom. Mas antes eram gestores diferentes, então eram separados, né? Então, e aí você manda para uma área, que é o planejamento orçamentário da empresa no todo, e aí esses orçamentos serão aprovados, passam por diretoria, comitê, para ser aprovado. Eu vou terminar só aqui, que falta pouquinho, tá? Embora é até 8h30 a aula, mas só mais um pouquinho a gente termina, tá bom? Não, pode ser? Pode continuar aí? Para mim, então, tá ótimo. Então, fechou. Que aí a gente termina esse conteúdo, né? A gente não perde metade do caminho aí. Sim. Então, quando a gente fala em remuneração, a gente estava falando de cargos e salários, né? Então, eu tenho ali o budget, o orçamento que eu tenho que fazer, mas com o que eu vou fazer esse budget? Com o que eu vou fazer o orçamento falando de cargos? Eu tenho que saber a remuneração das minhas pessoas. E o que é remuneração, né? As pessoas falam assim, olha, a pessoa ganha R$ 1.000. Tá bom. Ela ganha R$ 1.000 salário bruto. O salário líquido é menor. Só que aí tem um outro fator. Por que ela ganha? Né? Ela foi contratada para ganhar R$ 2.000 na carteira profissional. Só que aí no banco só apareceu lá R$ 1.600. Poxa, mas eu fui contratada para ganhar 2.000. Tá, mas você tem desconto de INSS? Você tem desconto de vale transporte? Você tem desconto de benefício? Assistência médica, de repente, você tem? Um seguro de vida que você optou, e por aí vai. Então, você chega a ter um salário líquido de 1.600. Quando a gente fala remuneração para a área de RH, a remuneração ela abrange muito mais coisa. Então, se eu falar assim, quanto a Silvanete ganha? Ela ganha R$ 2.000, que é o salário inteiro dela. Ela ganha vale alimentação no valor X, vale refeição no valor Y, assistência médica que eu pago para ela, uma ajuda de custo que eu também pago porque ela está em pandemia, lá ela estava de home office, eu vou somar tudo. Então, a remuneração da Silvanete não são os R$ 2.000, tem mais. Os 8% de fundo de garantia, que eu também deposito lá na sua conta da Caixa Econômica. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu só ganho R$ 2.000. Mentira. Se você tem mais benefícios, você tem mais coisas. Às vezes, um funcionário chega e fala assim, eu vou para outra empresa, eu vou ganhar R$ 300 a mais. Aqui eu ganho 2.000, lá eu vou ganhar 2.300. Aí você pergunta para ele, o que você tem de benefício lá? Vale transporte. Primeiro que eu acho que vale transporte não é benefício, né? É a lei. Mas tudo bem. Dependendo do valor que você gasta, a empresa, né? E outra, dependendo do desconto, o desconto fica até mais caro do que você, né? Exatamente, né? Então, assim, o vale transporte, você só desconta 6%, você desconta 6% do salário dele. Se ele pegar um valor menor, você só desconta aquele valor, ou seja, você só está trocando moeda com ele, né? É isso. Então, eu diria que isso não é um benefício, né? Ainda mais hoje que a gente tem bilhete único, muitos estudam, tem aquele bilhete escolar, né? Tem uma série de facilidades aí. Então, eu não chamaria isso tanto como um grande benefício. O que é o benefício? Assistência médica, sim. Auxílio estudo, né? Que às vezes paga 50% do valor para eu estudar. Um curso de inglês. Eu não estou pagando nada, é a empresa que está pagando para mim, olha que legal. Então, é um curso que eu recebo. Que mais?
assistência odontológica, o meu seguro de vida, né? O meu vale-refeição. Meu vale-refeição não é um valor tão alto, mas eles descontam R$ 1 por mês. Então, meu vale-refeição é legal. E aí, esse cara está indo para outra empresa para ganhar R$ 300 a mais. Aí você pergunta para ele: você tem benefício lá? Ah, eu vou ter vale alimentação, mesmo valor nosso. Tá? E quanto desconta lá? Ah, 10%. Opa! Então, você não está recebendo mais o mesmo valor de vale-refeição que você está recebendo aqui. E as pessoas, às vezes, acabam indo por R$ 300 a mais na remuneração salário bruto. E não vê a remuneração, que são os benefícios e é o todo. Então, Silvanete, quando você estiver implantando algo na sua empresa, se falando em RH, para chegar num custo, isso é a remuneração para o funcionário. Para a empresa, você tem que ter um outro olhar. Qual é esse olhar? É o custo para a empresa. Então, o custo para a empresa, você tem o 8% de fundo de garantia, você tem o recolhimento de INSS, que no mínimo lá é os seus 28%, 29%. Assistência médica, você paga quase 100% para aquele funcionário. Você desconta, se for descontar, a parcela dele é pequena. Se vai ter coparticipação, também é menor o valor. Então, você está pagando assistência médica para ele. Você está pagando assistência odontológica, você está pagando inglês. Então, para a empresa, o valor dele não são só os R$ 3.000, R$ 2.000 que está na carteira profissional dele. É muito maior. Então, quando você está ali na área estratégica, você tem que falar isso para a empresa. Para o funcionário, você tem que juntar tudo que ele ganha, que é a remuneração dele no todo. Ficou clara essa diferença? Sim, tá. Claríssimo. E aí, a gente tem, né? A gente acaba se iludindo de vez em quando, né? Exatamente. Eu já passei fiz uma cagada dessa. Uhum. Falei palavrão. Eu fiz uma besteira dessa uma vez numa empresa que eu estava trabalhando. Não, assim, o salário era bem melhor, não tinha dúvida. Não, quer dizer, não era tão gigantesco, mas era uma coisa quase assim, quase R$ 500 a mais. Mas a besta aqui saiu da empresa de trabalho, que era perto da minha casa, fui trabalhar lá nos Furofós fora. E acabei não ficando. Eu fiquei acho que fiquei 1 ano e 2 meses lá. Mas, nossa senhora, completamente. Nossa, me arrependi a horrores. A gente se ilude. Apesar que onde eu estava também não era assim, porque a minha chefe era assim, tipo, Miranda. Mas, enfim, valeu pela experiência, né? Porque você tem que ter umas coisas dessas para você acordar, para falar, poxa vida. Sim. Você precisa ver realmente a diferença do que é estar perto da sua casa, do que você ir lá para os cafundadores. É um benefício. E não tinha nada de... Hoje, o que está sendo um benefício? Trabalho home office. Então. Verdade. Né? Acabou sendo benefício. Sim, isso. Benefício. Agora, é interessante você ter isso como uma experiência vivida, que é assim, você como um RH estratégico, você tem que ter esse olhar para os funcionários que estão dentro da sua empresa. E você tem que saber mostrar para ele, porque para o funcionário, quanto que a Silvanete, quanto que o patrão, quanto que a empresa paga para ele? R$ 2.000. E ponto final. Ele não vê que ele tem festa de final de ano, ele não vê que ele tem presente, ele não vê que ele tem uniforme, ele não vê que ele tem... E ele não paga nada por isso. Que ele tem os equipamentos. Ele não vê que ele tem uma ajuda de escola, que ele tem auxílio creche, tem presente de Dia das Crianças para o filho dele. Né? Tem assistência médica, que é caríssimo. Uma vez eu fiz um trabalho lá em Linhares, na minha fábrica lá do Espírito Santo, que abriu uma fábrica da Itatiaia, aqueles móveis de cozinha, né? E eles abriram lá em Linhares. Linhares é uma cidade pequena, não tinha quase empresa, e eles abriram lá. Então, o pessoal que trabalhava na produção, a Itatiaia estava pagando mais. E começou todo mundo a ir embora para a Itatiaia. E aí a gente levantou o braço e falou, gente, nós vamos perder todos os nossos profissionais da produção que estão treinados e vão embora para a Itatiaia. Vamos entender o que está acontecendo. E a gente começou, vasculha daqui, faz dali, faz daqui, faz de lá. E eles estavam indo por questões de que o salário bruto era maior. Só que assim, eles não tinham fretado, eles não tinham vale alimentação, que era a cesta básica. A assistência médica não era a mesma assistência médica nossa, era uma assistência médica bem inferior. Não tinha ambulatório médico na empresa.
Tinha N coisas que não tinha. Só que o funcionário, ele vê dinheiro depositado na conta dele. Ele não enxerga esses outros lados. A gente começou a fazer algumas palestras e fazer uma cartinha de mala direta, dizendo qual era o valor dele dentro da empresa. Então, ele ganhava 2.000, mas ele tinha assistência médica no valor X, ele mais os dependentes. Tinha gente que tinha 5 filhos. Então, de repente, a assistência médica dele era maior do que o salário dele, só de assistência médica. Aí ele tinha assistência odontológica, ele tinha seguro e a gente começou a colocar isso numa carta. Nós diminuímos a demanda de ir embora para lá da noite para o dia. Olha, tá vendo? Porque nós começamos a conscientizar as pessoas. Sim. Então, às vezes, as pessoas nos O que uma informação não faz. O que uma informação não faz. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Assim como alguém da empresa, como a gente conhece, é a mesma coisa o diretor chegar e falar, vamos aumentar o salário de todo mundo em 60%. Legal, vai ficar todo mundo feliz. Só que aí eu pergunto, o nosso orçamento, nós não orçamos 60%. O produto nosso vai sair mais caro para o consumidor? Como é que você vai manter isso? Porque você não está aumentando 60%. Você tem 60% para o funcionário. Só que você tem todos os encargos. Sim, que vai aumentar, inclusive. Vai aumentar mais ainda. Então, não são só 60% de aumento. Né? Então, isso tudo as pessoas, às vezes, acham que vai no impulso, como nós, vamos lá comprando um monte de sapato, e, na verdade, a gente não é bem isso. Né? Então, é essa parte estratégica que eu quero dar de conhecimento para vocês quando tiver numa área de cargos e salários. Né? Sim. E a remuneração, a gente tem vale alimentação, às vezes tem auxílio creche, desconto de farmácia, mas N coisas aí que pode ter e trazer isso para a gente. Né? E aí, aqui para a gente finalizar, então, cada setor, cada departamento tem diferentes níveis, né, de complexidades. Como eu falei, às vezes a gente tem um analista de RH e tem um analista de logística. O analista de RH ganha mais do que um analista de logística. Ambos não são analistas? Sim. Só que a complexidade de tarefa, a responsabilidade, o contato com o cliente, o grau de autonomia, a independência, elas são diferentes. Então, por isso que a remuneração desses analistas passa a ser diferente. Por isso que a gente tem esses analistas 1, 2, 3, né? Diferente. O que eu costumo dizer é que um planejamento de RH não é uma tarefa simples. Envolve mais do que planilha. Engloba pessoas com sonhos e histórias de vida. E muitas vezes bem complexas. Então, às vezes, a gente acaba aí levando, né? Cortando o salário de alguns, proporcionando aumento para outros, mas a gente tem uma história de vida atrás, né? Então, como RH, a gente tem que ter aquela mentalidade RH, né? Verdade. E aí, eu trago só essa questão de rotatividade, que eu acho importante ter. Existem empresas que esse índice de turnover, que a gente chama, é muito alto. Então, você imagina, você ter um índice de turnover de 50%. Aí, como é que a gente identifica isso, né? Então, eu pego quantas admissões e demissões eu tive esse mês. Então, quantos funcionários eu admiti no mês de março, por exemplo, que passou. E quantos eu demiti. Então, vamos dizer que eu admiti 10 e demiti 10. Ou seja, ficou igual. Aí eu divido por 2. Vai ficar 20 dividido por 2, vai ficar lá meus 10. Eu vou pegar o número de funcionários no meu último dia do mês anterior. Então, se eu estou fazendo um cálculo de março, eu vou pegar lá o último dia lá de fevereiro, quantos funcionários eu tinha, e multiplico por 100 para achar um percentual. Então, o exemplo aqui foi assim, ó. Tive 20 demissões e tive 25 admissões. E eu tinha 455 funcionários. Fazendo a sominha aqui, eu encontro 5% de turnover. O que significa 5%? Significa que de 455 pessoas, 5% eu mudei meu quadro de funcionários. Então, se eu tenho, por exemplo, 10% ao mês, em 10 meses, eu tenho 100% do meu quadro de funcionários alterado. Isso é grande, isso é alto para uma empresa. Então, RH tem que cuidar muito disso para ter um índice de turnover pequeno. Se eu tiver muita gente indo embora, faz uma pesquisa de demissão ali, entender por que as pessoas estão indo embora. Pode ser porque meu salário aqui de remuneração não está bom. Pode ser porque meus benefícios não estão bom.
ou pode ser esse cenário que estava todo mundo achando que estava legal indo embora. E a gente fez um trabalho e falou: espera aí, não vamos aumentar nosso índice de turnover, não. Vamos segurar esse povo, né? Então, é interessante conhecer, né, esse turnover para a gente poder pensar, porque você fala 5%, tá beleza, mas não é não. Coloca isso num ano, você mudou praticamente o teu quadro de funcionários inteirinho da empresa. E isso é muito, muito grande, porque você está mudando todas as mentalidades dentro da sua empresa. Exatamente. Fora, Né? fora o treinamento, fora o comportamento, fora o... Exatamente, porque você vai ter que fazer tudo isso de novo, Sim. sendo que um funcionário que já estava lá já conhecia tudo. Exato. Você não teria todo o trabalho, sabe? Porque realmente é um trabalho de qualificá-lo dentro da empresa. Exatamente. É uma coisa, exatamente. Ou seja, né, é algo bem difícil, né? Porque você está trocando o teu quadro de funcionários, às vezes as pessoas não dão valor nisso, e você tem que trabalhar isso. Então, o RH tem que ficar bem atento nesse índice de turnover. Né? Pois bem, acabamos o conteúdo de hoje, né? Passou um pouquinho os minutinhos aí, mas aí a gente concluiu. Quinta-feira que vem nós nos encontramos, se Deus quiser, né? E espero que venha mais gente. Se não vier, estamos aqui, firme e forte do mesmo jeito. Sim, estou adorando. Né? Que bom, que bom. Né? E aí fica a atividade para a próxima aula. Vou colocar lá já no Que Mágica, eu vou liberar as atividades. Né? Tem até o dia 20 para fazer. Já vai fazendo, porque não acumula tudo. Sim. Né? Já vê ali, já vai fazendo, enfim. E aí eu já vou liberando aos poucos ali as atividades. Tá bom? Tá bom, tá bom. E muito Obrigada, feliz em te ver. Eu também, muito feliz em te ver. Que bom. Bom. Então tá bom, Beijo. ótimo final de semana, viu? Você também, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.